Seja bem-vindo, família. Amém? Todos que nos visitam, a todos, boa noite. Abra sua Bíblia, Salmo 25, verso 1. Esse é um salmo conhecido por nós. Espero que ele esteja vivo em sua memória, em seu coração, mas se não, que isso entre em você hoje com uma força, com poder. Salmo 25, 1. Você abriu? Nós estamos numa série a respeito de fé. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim, meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Amém? Esse é o nosso texto. Fala conosco, Jesus, é a nossa oração. Nosso coração está ansiando, Pai, por esse alimento. Por favor, Deus, promove a fé que só vem do Senhor. Tu és a fonte, tu és o provedor. Tua palavra garante isso e nós nos apossamos disso para orar. Confiadamente, nós nos expomos à tua palavra, querendo dela receber fé. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa série sobre fé. E hoje eu quero falar a respeito de confiança. Por quê? Porque, na verdade, a palavra fé no grego é uma palavra que diversas vezes ela é traduzida por confiança, fidelidade. É alguém digno de ser tido como verdadeiro. E hoje eu quero falar sobre confiança em Deus. Sabe, eu não sei se você entende o salmo que você acabou de ler, mas ele fala algo. Esse homem ele está por algum motivo passando algo que o angustia e alguma coisa causou nele um pavor, sabe? Aquele momento de medo. Só que ele vai a Deus orar e sabe, ele tem a consciência ali, ele entende que os seus inimigos estão vindo contra ele, mas ele diz, Deus, eu estou elevando a minha alma ao Senhor agora. De fato, ele pega e fala, vamos sair dessa bagunça. Eu vou trazer as minhas emoções e tudo que é essa consciência em mim para Deus. Vou levar meus pensamentos, tudo em mim agora vai concentrar no Senhor. E ele começa a fazer oração e dizer, Deus, que eu não seja envergonhado. Que eu não seja envergonhado. E que também os meus inimigos não se alegrem sobre mim, ou não exultem, como diz o texto na versão que lemos. Você sabe aquele momento que você vai confiar em alguém e você não sabe muito bem se você pode confiar naquela pessoa? Sabe, você fica assim duvidoso, dá ou não dá espaço, faço ou não faço, digo sim, não digo sim. A verdade é que se eu perguntar para você aqui agora, quem confia em Deus aqui? Você vai levantar sua mão. De forma tão corriqueira, banal, você vai levantar a mão. Você vai dizer que Deus é confiável. Você acha que Deus é confiável? Se fosse tão fácil responder assim, e obrigado pela tua resposta, eu espero que isso já seja o seu nível. Mas nós veremos uma coisa, não é uma tarefa tão fácil afirmar a fidelidade de Deus. Por que não? Se fosse tão fácil, o salmista ele não faria uma oração, isso é uma oração, salmos são os cânticos. Fazia parte do culto da fé judaica, faz, aliás, parte do culto da fé judaica. Nós temos aí um livro de música, poesia, muito bela, por sinal. E a expressão de confiança do salmista é, tudo bem, eu estou levando a minha alma ao Senhor, agora, eu não quero ficar envergonhado. Lá no fundo, parece que alguma coisa na hora da composição, das emoções dele, disse para ele assim, mas vai que não. Vai que dá ruim. Vai que você é desprovido. Então, cá para nós, dentro da igreja, geralmente, se prega elevando a confiança das pessoas, mas num nível muito emocional. As emoções, sim, elas fazem parte da nossa experiência espiritual e elas vêm juntos. Isso aí não tem como desvincular uma coisa da outra. E eu não creio no ser humano tripartido, onde corpo, alma, espírito, isso é tudo coisa de interpretação de quem não leu a Bíblia. Porque a palavra de Deus nos coloca como seres integrais. Não há como algo ir bom no seu espírito e não transparecer na sua alma e nem no seu físico.
A Bíblia diz, eu pequei e os meus ossos se secaram. O que tem a ver os ossos de Davi no salmo dele e se secando por conta de um pecado? Ele está falando, de dentro para fora veio uma secura em mim. Isso é pecar. Vida de pecado, não vou mudar o assunto aqui, mas seca a nossa alma. E vem secando de dentro para fora. E você já experimentou um fundo de poço no pecado, você sabe muito bem do que eu estou aqui afirmando. Mas o que nós precisamos entender hoje? Lá no fundo, pode ser que você não confie em Deus. Eu gosto desse tipo de mensagem, onde a gente não parte do pressuposto de que devemos confiar. Eu gosto de pensar o seguinte: será que você não tem medo de afirmar que Deus não é confiável para você? Ou lá nas tuas emoções você diz, olha, eu sei que, assim, no meu intelecto, Deus ele é todo poderoso e eu devo confiar. Mas pastor, lá no fundo, não é uma coisa boa, fácil para mim. Eu quero esse público. Eu não quero você que fajuntamente diz, eu confio em Deus. Eu quero que você que diz assim, eu entendi sim, está aqui, mas eu não estou conseguindo dar um passo. Eu não consigo fazer uma oração que seja limpa e diferente do salmista. Eu não consigo dizer, Deus, certamente eu não serei envergonhado. Lá no fundo, eu preciso da oração do salmista. Eu digo, eu elevo a ti a minha alma, que eu não seja envergonhado. Eu tenho ainda medo. Eu ainda não tenho total confiança. Eu ainda não tenho total desprendimento de falar sobre esse Deus. Eu confio a ponto de fazer absurdos. O que você vai ler comigo daqui para frente são absurdos. São níveis de loucuras por Deus de confiança. E que talvez a maioria de nós não consiga oferecer tal coisa. Então, que você se encontre hoje. Preste atenção numa coisa aqui. Por que precisamos entender esse contexto de fé? Por que temos falado tanto de fé? E todo domingo falaremos de fé, até que o Espírito Santo mude essa música. A gente precisa entender uma coisa. Paulo diz em 1 Timóteo 1,5, anote aí, só anote. O objetivo dessa demonstração é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia. O que a gente precisa entender? Você não tem como fazer a fé caber numa vida que não tenha um coração puro, que não tenha uma boa consciência e que não tenha uma fé não fingida. Preste atenção, as virtudes cristãs, elas comungam num ambiente de pureza. Então, fé só parte de um coração puro, assim como o amor só pode partir de um coração puro. Fé só estará bem firmada em você quando a sua consciência não te acusa. Quando você tem uma consciência purificada, uma boa consciência. Existem pessoas, eu já tive o impacto disso, de ir na casa dela, sentar para fazer discipulado, e a pessoa fala assim, eu duvido que eu vou para o céu. Eu ainda acho que vou para o inferno. Depois de ter se batizado, depois de ter ministrado, eu falei, opa, como? O que está na consciência de uma pessoa que fala, eu ainda temo o Deus que eu vou encontrar? O que acontece na consciência de alguém que pode ter medo de se aproximar do trono de Deus? A Bíblia diz que podemos nos achegar confiadamente, porque alcançaremos graça e misericórdia há tempo. Ele vai nos socorrer. Então, pera, o que me trava? Uma boa consciência faz parte de uma vida cristã saudável. Uma fé sem hipocrisia, não vou nem dizer, é uma fé genuína, pura, real. Não é uma fé que afirma, mas não se compromete. E um coração puro. Sabe por que eu estou saindo dessa instrução? Sem que você tenha um coração purificado, a fé, juntamente com essa virtude do amor e da boa consciência, não funciona. Você diz ter fé, mas se o seu coração não for puro, fé você não tem. Eu quero afirmar isso. Ou a Bíblia é falha, e o apóstolo Paulo não precisava dar uma demonstração, uma instrução com base nisso. Que a fé precisa de um lugar puro para comungar com essas outras virtudes que criam uma confiança em Deus. Se eu me aproximo de Deus, mas tenho uma fé fingida, eu preciso fingir confiança em Deus? Já diz, né? Não é. É fingido. Se eu me aproximo de Deus e preciso fazer força para que eu me sinta puro, eu estou errado. Se eu não tenho um amor que procede disso tudo, é uma virtude, são virtudes que se comungam. Então preste atenção, é possível que lá no fundo haja em você uma impureza,
que você não consiga confiar. Lá no fundo pode haver uma impureza, porque quando fala de impureza, você já pensa de sexo. Eu não sei que tanta ênfase na impureza e sexo. Impurezas são sujeiras, são coisas que às vezes até se traduz, as pessoas tentam fazer de forma humilde, elas são humildes, mas elas são sujas. Tem uma sujeira na humildade delas. É uma humildade mentirosa. Ela tem uma consciência de si que ela é melhor do que os outros, então ela foge por meio de esconder debaixo de uma humildade fingida, sabe? E uma pessoa dessa, às vezes, vai vir cheia de fé. Eu já vi muitas pessoas afirmarem fé num ambiente de arrogância. E eu penso, como que essa fé dessa pessoa... Gente, quando você escuta um pastor falando que ou Deus vai fazer isso ou eu rasgo minha Bíblia. Afirmar coisas em nome de Deus que Deus não pode se comprometer com aquilo que Deus não faz. Eu conto sempre aqui um exemplo que eu vi, ninguém me contou. Um camarada dando testemunho e falando que a BMW dele que ele tinha, ele estava falido quando chegou numa igreja e Deus já estava abrindo a segunda fábrica dele. A mulher fez a pergunta que não queria calar. Do que ramo que você faz, que você trabalha? Ele falou, tabaco. O nosso Deus agora é a favor do cigarro. Fala para mim se isso não é um abuso da bondade de Deus. É mentiroso, é satânico. Acreditar a Deus, colocar Deus no meio disso, isso é tentar o Senhor. Isso é tentar a Deus. Colocar o seu caráter à prova é tentá-lo. Só que pior do que esse homem, é um crente que pede para Deus abençoar quando a vida dele está toda errada. Pede para Deus financiar coisas quando a vida dele está toda torta. Ele serve a si mesmo e a mais ninguém. Então preste atenção, meu irmão. Para que tenhamos fé, é necessário passar por um processo de purificação. Porque a fé, ela é muito pura nesse sentido de expressar confiança em Deus. Eu já te fiz entender que fé e confiança é a mesma coisa? Amém? É a mesma coisa, mesma coisa. Traduzida no grego pela mesma coisa. Uma hora você vai, o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, está lá, uma tradução, fé, um dos frutos do Espírito. Aí você vai lá caçar na outra versão, você se depara, outras versões, traduções bíblicas, aí você se depara com a palavra fidelidade, aí tu é a mesma palavra. Não precisa fazer distinção. É a mesma coisa. É afirmar confiança. Então, preste atenção, meu irmão, e você está pronto para que o seu coração seja hoje questionado pela palavra? Se fosse tão fácil afirmar Deus é digno de confiança, é o meu primeiro ponto. Deus é digno de confiança. Se fosse tão fácil somente falar, ele é digno de confiança, a Bíblia não faria o trabalho de afirmar a confiança em Deus. A Bíblia não faria esse trabalho. Em 1 Coríntios 1, 9, o apóstolo Paulo está falando sobre que Deus há de nos apresentar irrepreensíveis diante dele no dia de Cristo, aquele dia com D maiúsculo. Aí no 1 Coríntios 1, 9, o que vai acontecer? O apóstolo Paulo vai afirmar, fiel é Deus. Depois de fazer a afirmação, ele diz, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em 1 Tessalonicenses 1, 5, 1 Tessalonicenses 5, versos 24, o que vai acontecer ali? Você vai notar que o apóstolo Paulo faz a mesma coisa. Depois de afirmar, e o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Olha o que ele faz. Fiel àquele que o chama, o qual também fará. Se fosse tão fácil, depois que o apóstolo Paulo fala assim, olha, Deus muda a tua vida. Ele afirmou a mudança. 2 textos que afirmam, Deus muda você. Aí depois de falar isso, ele para e fala assim, fiel é Deus. Ele vai fazer. Se fosse tão fácil, não precisaria. Se fosse tão óbvio, não precisaria. Afirmou que Deus faz, não precisa afirmar depois que ele é fiel para fazer. Não precisa afirmar a fidelidade de alguém se você já está afirmando que é ela que está se assumindo aquela responsabilidade. Já viu alguém responsável que você fala assim, fulano pegou essa tarefa? Não precisa falar mais nada, não pode deixar, ele vai cumprir. Ele falou que ia, então o sim, sim dele é sim, sim, o não, não dele é não, não. Você pegou aí? Será que para Deus e o caráter dele para você está tão decidido, está tão definido que você fala, eu sim penso
que Ele sim é digno de toda a minha confiança, de que Deus, Ele não é para ser questionado, que tudo que Ele fizer para mim vai soar como bom, como perfeito, porque eu confio no que Ele faz. Pegou? Tem gente que não consegue. Sabe por quê? Deus vai lá e me favorece, me faz eu ganhar uma oferta, abrir uma porta de emprego. O crente gosta dessas coisas. E bênção, e bênção, e bênção. Aí a gente vai falando como que Deus é fiel. A gente começa o dia cantando Isaías Saad. Lembra? Agora eu vou pregar cantando. És fiel. Em todo o tempo. André, eu gosto muito, André. Vai, André. Em todo tempo tu és. Como é que você conjuga isso com a perca de um ente querido? Como é que você canta que todo o tempo ele é tão, tão bom quando o teu parente está lá, sendo velado? Não, porque isso é muito óbvio. Eu não preciso falar do nascimento de um filho. Gente, a gente fica impotente. O homem olha para aquela criaturinha e fala assim, mexeu comigo. Carreguei o Felipe um pouquinho só, o lugar que ele ia ficar na incubadora, ele precisou ficar um pouquinho, era tão pertinho, aí a mulher já, pai, pega aqui. Aí eu fui falando com ele, né, fiz aquele teste, né, da internet. Sempre que eu falava na barriga, eu falei para ele, aí ele deu aquela olhadinha assim, falei, será? Não sei, isso pode ter sido só fruto da minha imaginação, não foi não. Aí, dei para a mulher, ela levou o Felipe para a incubadora e o filho de todo mundo foi se arrumando e eu fiquei lá, em pé, gente, de noite. Eu fiquei em pé naquele vidro olhando, sabe? Olhando, admirando. Aí eu fiquei perguntando, falei, que manchinha é essa na perna dele? Ele nasceu, né, tinha uma manchinha muito, muito escura aqui. Aí depois a mulher foi me explicar e tudo mais. Quando é que ele vai vir para o vidro? Estava dando para ver, mas eu queria ele no vidro. Ah, como é que é bom afirmar que Deus é bom nessa questão. Gente, quando eu precisei começar a enterrar pessoas que eu amava, a coisa me custou mais sério. Falei, cara, porque Deus é bom. E aquele filme, Deus Não Está Morto, tornou popular uma frase. Qual é a frase? Vai, gente. Que isso, gente? Vocês estão sabendo que lançaram um novo filme? Isso aqui é. Deus, serviços públicos também. Veja, Deus não está morto. Deus é bom e o tempo todo. Você lembra que aquilo lá era uma filmagem, mas da igreja pegando fogo. Sabe, a gente precisa saber se de fato nós conseguimos conjugar, ou melhor, unificar a visão Deus é bom com tragédias, coisas ruins, lutas, momentos que não parecem muito de que existe um Deus bom. É nesse momento que a confiança ela é provada. E eu não sei você, mas eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo. Aliás, perdão, eu quero muito que a minha vida seja como a do apóstolo Paulo nesse sentido desse texto. E os outros sentidos também. Ele diz: em tudo e em qualquer circunstância, eu estou instruído. Eu sei o segredo de toda e qualquer circunstância. Ele disse segredo. Ele diz: eu sei estar abatido, ele também sabe estar no alto. Sabe o que acontece na vida? Se a gente ficar vivendo uma vida onde todo mundo prega para nós que estar com Deus é estar no topo, isso é inexistente na sua Bíblia. Isso é mentir em nome de Deus. Inclusive, o salmista que você leu, dá uma lida de novo no salmo e dá completa, porque você vai entender que parece que os inimigos estavam subjugando aquele homem, se alegrando na desgraça dele, e ele falando, olha, peraí, eu tô tentando me desligar de tudo isso que está à minha volta, estou tentando colocar meus olhos no Senhor, estou tentando elevar tudo de mim para o Senhor. Agora eu te peço uma coisa, eu não estou querendo ser envergonhado. Ele diz, certamente os que em ti esperam não são envergonhados. Ele está falando, nem tem essa possibilidade, Deus. Eu não estou te dando possibilidades, Deus, eu estou te pedindo, faz a sua parte. Isso é crer, mesmo que pareça balançar, mesmo que pareça tipo, vai que não. Agora, preste atenção. A gente precisa entender uma coisa.
Por que Deus é digno de confiança, então? Primeiro, porque tudo está alinhado, a fidelidade está alinhada com tudo que ele é. Tudo que você pode dizer, Deus é. Se ele é santo, ele precisa continuar sendo fiel a tudo que ele fala, a tudo que ele faz. Ele é reto, então ele precisa ser fiel. Sabe por quê? As decisões de Deus não se explicam. Você precisa entender isso. A igreja está pregando um Deus muito humano, muito um Deus humanizado, um Deus que está para nós, a nossa imagem, a nossa semelhança. Nós não somos a dele, ele é a nossa. E não é assim. Deus não se explica. A gente vai precisar, diversas vezes, fechar os olhos e falar: Deus, eu fico que o Senhor é bom, mas olhando tudo isso, é trágico. Eu vou confiar e isso vai me alimentar, isso vai me dar força para viver. Eu vou continuar dizendo que o Senhor é fiel, mas não estou conseguindo ver isso. Eu vou crer nisso. Eu vou esperar e eu vou afirmar uma coisa que os meus olhos não veem e fatos que os meus olhos não comprovam, mas eu vou continuar afirmando isso. Aí você terá chegado num nível de confiança em Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas um dia a vida vai te dar uma rasteira. Pode fazer o sinal da cruz, bater na madeira. A cadeira de sua frente é de madeira. Se quiser bater na madeira, se você quiser dar pulinho, se você quiser falar sangue de Jesus tem poder, está amarrado em nome de Jesus, qualquer palavra mágica, qualquer tipo de magia que você quiser aplicar agora, inevitável, a vida vai te bandar. Algum momento você vai, sabe por que é banda? Por que eu falo banda? Porque uma vez eu estava jogando bola e tinha um amigo que do nada ele surtava, literalmente, ele surtava. Aí todo mundo fala assim, cuidado! E a gente parava o futebol para conversar com ele, porque ele ficava tão eufórico, a respiração dele ficava tão ofegante, que quem tivesse na frente dele, ele batia. Não deu tempo. O garoto tocou para mim, eu fiz assim, botei o corpo para fazer uma barreira e parei a bola. Nisso eu ia fazer, ó, e ia passar. Olha a minha perna como estava. Só ouvi isso aqui, ó. Cuidado! Eu ouvi esse barulho. Plaf! Eu fui jogado. Gente, eu era muito levinho. Eu fui jogado da onde eu estava, em cima da calçada, numa bicicleta. Ele era um adulto. Ele veio, pegou que assim, os homens sabem, né, no futebol, e levantou, irmão. E eu fui. Gente, é uma sensação horrível, porque uma hora o chão está debaixo do seu pé. E daqui a pouco você está voando. Eu consigo voar. E pum! Você entendeu? Quem já passou por isso? Levanta a mão. É assim? Some o chão. É uma coisa estranha, não é? É isso. A vida às vezes vem e vrup, você fala, estava tudo tão certo, tudo tão firme. Como agora? Como eu vivo agora? Olha a pergunta que as pessoas fazem no momento de calamidade. Como eu faço agora? O que vai ser de mim? Ué, aonde que estava pautado? Aonde que estava firmado você? É isso. Que certeza que você carregava é essa que foi roubada no momento da calamidade? Quem te falou que não ia ter esses momentos? Quem te enganou com isso? Eu gosto de ver pessoas depois da tragédia falar, porque elas são inevitáveis. Sempre tem alguém magoado com a igreja depois de uma tragédia. Tem um ministro bem famoso, eu vou evitar falar nome, não vem ao caso. Ele era um cara, sabe, ministrava para tudo que era lado, tinha uma confiança em Deus muito forte e saiu com um testemunho muito forte do mundo. Aí começou a ministrar, até que um dia ele chegou em casa e o seu filho estava enforcado. O filho dele tinha se matado. Pronto. Vou evitar falar nomes ainda. Virou amigo de herege. Começou a falar mal da igreja. Começou a atacar a igreja. Começou a abrir uma nova igreja. Por quê? Não existe a igreja. A partir da minha dor, não da revelação que eu tenho de Deus, a partir de algo que eu vivi, experimentei na minha alma, cheio de engano, ninguém me ajudou nesse processo, e agora eu vou fazer discípulos da minha dor, do meu luto, da minha desgraça, da minha revolta com os outros. Gente, líderes doentes querendo liderar. Para, um cego não guia outro. Aí, o que acontece com a gente? Eu quero que você entenda que Deus te dá armaduras para o momento da luta. Isso é óbvio. A gente precisa entender que a nossa fé sempre será para o fogo.
A nossa fé, ela sempre será para o momento difícil. Ela sempre será comprovada no seu valor. É o texto bíblico. Qualquer dia desse falaremos sobre provação. Mas agora, por agora, entenda uma coisa. Deus é digno de confiança. Mas será que para você estar certo de que em qualquer circunstância eu deposito confiança em Deus, no caráter dele, espero que ele nunca negue o que ele é? Por que ele é digno de confiança? Porque olha o que podemos esperar dele. 2 Timóteo 2,11. O que podemos esperar de Deus? Essas palavras aqui, é interessante porque o apóstolo Paulo faz citação de palavras que eram presentes na igreja. Nós não sabemos. A igreja cantava, gente. Você entende isso? Ei, olha para mim. A igreja cantava. Tinha um cântico. Salmos, hinos, cânticos espirituais. O que você acha que eles estavam fazendo com isso? Fazendo música. Eles estavam cantando. Então nós não sabemos se isso aí, fiel a essa palavra, 2 pontos, abre aspas, é uma citação de uma frase da igreja. Eu sei que é lindo. Eu sei que se você entende a essência, é profundo. Então, Paulo usa essas palavras para relembrar, porque Timóteo também entendia, então era algo muito comum. Timóteo e Paulo sabia, Paulo falou, fiel é essa palavra. 2 pontos. Ele está falando, isso que eu vou dizer agora realmente é verdade. O quê? Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ele está falando assim, se com eles morremos, viveremos. Aí se perseverarmos, reinaremos. Ele está falando o seguinte, a fidelidade de Deus é inquestionável, tudo que ele fez está garantido para você. A questão é, na equação, a fidelidade não é da parte de Deus, é da sua. Porque se você o negar, ele também te negará. O apóstolo Paulo pega aqui uma frase que ele citou para o batismo, dizendo, se com ele morremos, com ele viveremos, e ele pega a frase do nosso Senhor Jesus Cristo, se você me negar, eu também te negarei, diante dos anjos. Só que se por sua vez você negar, você recebe negação. Mas se você fizer uma quebra de aliança, se você for infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a ele. Não é a você. Ele não está comprometido contigo, ele está comprometido com ele. O evangelho, esse é o problema. Deus não é fiel a mim, apesar do que a Estela canta. Tu és... Para quebrar um pouquinho, vamos lá, gente. Vai, André. Eu sei que tu és... Vai, gente, levanta a voz, meu Deus do céu. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E mais o quê? E ainda que eu não mereça permanecer. Para ficar leve, olha como a calma fica leve. Fiel, Senhor, fiel a ti. Ele pode te negar. Ser fiel não é por causa de você, é por causa dele. Não tem a ver com você. Nessa coisa aí, tu não serve para nada. A fidelidade de Deus não está pautada em você, está pautada nele. Gente, e por favor, eu posso falar da canção, tá? Porque Romanos 3, o que diz lá, meu amigo, 3:3? Romanos. Romanos 3:3. O que diz? Então, está falando do povo de Israel e da aliança de Deus com Israel. A aliança de Deus com Israel. A aliança de Deus com Israel. E ele diz, então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Espera aí. Mas Deus então continua com o povo de Israel? Não, o povo negou Deus, o povo quebrou a aliança com ele. Ele está falando, mas Deus continua fiel a eles. Ele diz, meu irmão, presta atenção, quando você quiser dar uma de revoltadinho com Deus, você aprendeu lá a fazer birra, puxar a cadeira para conversar com o Espírito Santo, deixa eu te contar uma coisa, eu não sei, lembra desse versículo, por favor? Olha só, seja Deus verdadeiro, todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras
e venha a vencer quando forem julgados. Então, quando você fala, Deus, senta aqui no banco dos réus que eu quero te acusar, saiba de uma coisa, ele sempre estará absorvido da culpa que você está querendo dar a ele. Deus não é culpado de nada. Pastor, mas eu culpo Deus por causa da. Tá bom, amém. Vai para o tribunal, ele vai continuar você mentiroso e ele verdadeiro. Ele vai continuar ele digno de confiança e você errado. Você não tem motivos para questionar o Senhor. Eu não sei se você sabe, a morte, ela tem sido um problema que a gente está tratando, porque luto é uma coisa que, infelizmente, todos nós carregamos, se não pessoal, por alguém que nós amamos. Sim ou não? Hã? Ninguém que você ama passou por luto recentemente? De 2 anos para cá, muita gente que você ama passou por luto, inclusive aqui na nossa família. Sabe o que acontece? A gente precisa entender uma coisa. Deus não que pegou o fruto proibido e não abriu a porta para a morte entrar. Romanos 5:10. A morte entrou no mundo pelo pecado. O pecado entrou no mundo e a morte por meio dele. E a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Não é somente o pecado de Adão. Todo mundo foi. Todo mundo entrou. Então, por favor, Deus ele fez o seguinte, ele expulsou a gente para a gente não viver com as consequências do pecado para sempre. Ele falou, para que eles não tomem e vivem eternamente? Vamos matar, vamos deixar eles morrer. A morte é uma misericórdia. A morte foi necessária para que sejamos mutáveis, para que a gente mude. Para você que acha que não tem mudança, foi só por isso que você foi expulso do jardim. Para que a gente possa mudar a condição que nós estamos. Não existe nenhuma condição não mutável. E Deus permitiu o homem ser isso, essa bagunça. Toda essa desordem é a misericórdia de Deus agindo. Porque seria muito melhor se ele tivesse exterminado Adão e Eva ali. Resolveria toda essa desgraça, essa dor, essa injustiça que você quer culpar Deus. Ele não é o responsável. Chegou no teu coração? Meu irmão, por favor, não entra nesse evangelho romântico que você chama, puxa uma cadeira, fala, Deus, senta aqui, eu quero desabafar com o Senhor. Se você tem dor, fala para ele. Mas, no fundo, seja mais bíblico. Fale para ele, Deus, eu sei que está doendo em mim, mas o engano continua em mim também. Eu não sou a vítima aqui, eu quero te pedir ajuda. Então, meu irmão, joga no time, não joga contra ele não, porque se você jogar contra Deus, você está... Se Deus é por nós, você sabe onde está esse texto? Sim, coincidência, Romanos. E coincidentemente num ambiente de julgamento, quando ele diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Meu irmão, presta atenção, você não pode julgar Deus, porque você será julgado, eu não sei se você entende, mas tem alguém te condenando, tem alguém indo te acusar, tem alguém tentando fazer você cair em leis, tentando fazer com que Deus te culpe, e ele está falando que Deus justifica você. Então como é que você vai para aquele que é o juiz e bota ele no banco dos réus? Fala para mim. Eu espero que isso silencie a tua fé hoje. Isso acalme teu coração para entender, Deus não é o nosso vilão. Então, dentro disso, o que esperar dele? Ele não muda, porque ele não muda por quê? Porque ele é fiel a ele. Ele não pode quebrar o que ele é. Ele não pode se negar. Então, mais as afirmações bíblicas que a gente pode tomar aqui para entender que Deus é digno de toda a confiança é, Deus não muda. E o texto de Tiago capítulo 1, verso 13 e verso 17. Nós vamos ler esses dois versos, verso 13 e verso 17. O que diz lá? Ele diz aquele texto, famoso texto sobre tentação. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Toda boa dádiva, o texto agora, o verso 17, e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que a gente precisa entender? Olha o que ele está dizendo. Deus não pode tentar ninguém e ele mesmo não é tentado. Dentro dessa questão, ele está dizendo, Deus ele não se altera. Não há o que alterar em Deus. Então, porque Deus não muda, ele está afirmando o seguinte, porque Deus não pode ser alterado, ele também não te submete a alguma tentação. Ele está dizendo, se Deus não se inclina, tentado, gente, é alguém que está sendo inclinado a. Por isso que Jesus, enquanto esteve entre nós, se esvaziou de Deus.
Ele não viveu como Deus, ele viveu como homem, porque Deus não pode ser tentado. E Jesus foi em tudo, diz Hebreus, mas sem pecado. Amém? Então preste atenção. Quando ele diz isso, ele vai afirmar que Deus não tem sombra de variação. Gente, sabe? É bom você lidar com alguém que hoje pensa a mesma coisa que ontem pensou e que... Sabe aquele tipo de gente que você encontra ele e ele está em outro nível de pensamento? Malaquias 3, verso 6. Fique tranquilo, não, verso 10. Quem riu, conhece a Bíblia. Todo crente conhece a Bíblia de Malaquias 3:10, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Consolador esse negócio. Ele está falando, é porque eu não mudo que eu mato vocês. Ele está falando, porque se eu me alterasse, se eu mudar, já tinha passado vocês, tinha entregado vocês para os verdugos. Falei difícil, né? Torturadores. Eu, Senhor, não mudo. Essa é a melhor afirmação da nossa vida. Nós temos um Deus que afirmou salvação. Gente, eu sei, o homem está fazendo Deus um Deus mutável, um Deus podado, um Deus frouxo, um Deus domesticado, um Deus cor-de-rosa. Nada contra a cor rosa, que é muito bonita e foi criado por ele. Mas é o Deus que eu chamo de algodão doce, docinho e fofinho. É um Deus assim, sabe? Trouxa. Ele agora aceita tudo. Ele agora é banalizado e se vende. Mas na palavra dele, ele disse, eu sou zeloso pelo meu nome. Na palavra dele, ele disse, eu não mudo. Na palavra dele, ele afirmou que o zelo dele poderia consumir as pessoas. Na palavra dele, ele falou, ninguém viu minha face e viveu. Está falando, é difícil ficar cara a cara comigo. Ele foi criando coisas para acessar a presença dele, ele foi criando meios para a gente entrar nele. Você entendeu isso? Isso é que é misericórdia. É um ser que é impossível a gente comungar com ele. Ele fala, vou criar a forma de possibilidade. Aí vem você, rejeita a Bíblia, a oração, o jejum, que a gente chama de meios de graça. São meios de graça. Meios pelo qual Deus comunica a graça. Você está aí, meu irmão? Então a gente precisa parar com isso, de ficar criando um Deus mutável. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O que ele afirmou ontem é verdade hoje e será amanhã. Agora, como está a minha expressão de confiança em Deus? O que a gente precisa... Olha o que diz. Essa é a confiança que temos para com ele. Que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos... Se sabemos que ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. O que está acontecendo aqui? Ele está falando, essa é a confiança que eu tenho nele. Não é na situação. Nós temos sido ensinados aqui que fé, nós não colocamos fé numa mudança de algo, nós colocamos fé em Deus por aquilo. Pedimos a ele, falamos para ele, Deus julga essa causa. Tanto é o termo do nosso texto base, Lucas 18:8, que diz, quando digo-lhe que depressa fará justiça, precisa colocar não, digo-lhe que depressa fará justiça aos seus escolhidos. Ele diz que clamam a ele de dia e de noite. Mas, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É a pergunta que Jesus nos fez. Ele está falando, Deus faz justiça, Deus julga a tua causa. Quando você ora, Deus está ali julgando se aquilo deve ser ou não atendido. E ele toma conselho da vontade dele. Deus nunca faz nada segundo a sua vontade. Ele sempre faz aquilo no conselho da vontade dele. Então, que se pedimos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. É o que o texto diz. E o texto está colocando aqui, ministrando confiança, sabe para quê? Você sabe o que está escrito? Nós lemos 14:15. Sabe o que está escrito 16? Ele está pedindo para que a gente ore por irmãos que morreram. Se você vê seu irmão morrer, ore e Deus lhe dará vida. Ele está falando, a tua oração é tão poderosa quando você ora segundo a vontade de Deus. Então ore por quem morreu na fé. Você está aí, irmão? Você está orando por uma vida? Jejum de quinta, amém? Lembra? Situando você aí. O que está acontecendo aqui nesse texto? A gente precisa compreender que ele está falando, é essa confiança que eu tenho com ele. Gente, que nível de confiança que você carrega? Que expressão de confiança que você fala, que você afirma? O que você diz que Deus pode? Alguma coisa tem que sair de você tem que afirmar, eu confio que Deus
não é? Que isso vai mudar, que vai dar certo, que a porta vai abrir. Tu pode confiar no que tu quiser. Ele não tem compromisso com isso. Ele não vai fazer. Tem coisa que Deus não tem compromisso, gente. Tem pessoas avarentas sendo orientadas dentro de igreja que Deus vai abrir porta para ela. Deus tem que curar a avareza dela. É arrogante. Eu vi crentes arrogantes, crentes místicos, crentes malucos, assumindo lugares, entrando em situações e daqui a pouco chutando algo que Deus tinha feito. Deus, Ele não manda bênçãos para que nós administremos de qualquer forma. Isso não é Deus. Isso é a sorte, isso é a vida. Você acha que só dá certo para crente? Tem gente que pula a onda e o ano dela fica espetacular. Para com isso. Deus não é o tudo vai dar certo. Deus é o seu lugar bem firmado, aonde você pode ir em qualquer circunstância, sendo ela boa ou ruim, Ele sempre dará o jeito dele de cuidar de você. Não da sua forma, mas da forma dele. Nós precisamos ir. Olha que nível de confiança que ele fala, eu estou certo que eu vou obter. Gente, você ora assim? Sabe por que a gente não ora assim? Certo de que vamos receber o que pedimos? Porque a gente não sabe afirmar a primeira parte. Eu sei. Essa é a confiança que eu tenho nele. Você disse que confiava em Deus. Você tem confiança. Você chega lá confiado, firme, pedindo para ele, confiante, perdão, firme, pedindo para ele assim, é isso que eu vou pedir, porque eu sei que é isso que o Senhor quer, hein? Fala para mim. Você tem coragem de afirmar, eu conheço a tua vontade a ponto de orar? Eu conheço o teu caráter a ponto de orar? Teve um dia que eu fui no centro de recuperação. Aí eu comecei a fazer a coisa por amor, gente. Mas depois eu fiquei sabendo que o sítio, eles clamavam a Deus por um sítio que eles invadiram. Em nome de Deus. E, gente, será que eles estão achando que Deus ainda está com Israel, essa parada toda, tipo, tomar a terra, onde eu pisar a planta do meu pé é meu? Será que ainda está rolando isso? É melhor entrar para o MST, gente, deixar de ser crente. Se onde pisar a planta do teu pé é teu, entra para o MST. Nós não estamos mais nisso, não. A terra é do Senhor, amém? Ele dava a quem ele quisesse. Mas hoje Deus respeita, e aliás, Deus sempre respeitou a propriedade. Só que a má mordomia faz com que Deus remova povos dos lugares, sim ou não? Posso te dar um exemplo? Ele virou para Abraão e falou assim, vou te dar tudo isso, mas a medida dos povos da terra ainda não foi alcançada. Ele falou, ainda tem nível de misericórdia, se eles mudarem é deles. Deus remove propriedade. Deus vira lá em Jesus em Apocalipse, ele fala, eu vou remover vocês do candeeiro. Ele fala para uma igreja, eu vou fazer vocês deixar de ser igreja. Gente, igreja não deixa de ser igreja quando a placa cai, não. Igreja deixa de ser igreja quando não tem mais a expressão da luz de Deus. Quando ele não é mais, quando ele não cumpre mais a função que Jesus estabeleceu. Aí nós deixamos de ser igreja. Toma aí? Vamos junto? Então, a gente precisa compreender uma coisa. Como é que você ora por um sítio roubado? Aí, André, se tivessem feito o homem ao máximo, saberiam que isso é tentar o Senhor. Pedir a ele algo que o caráter dele não pode comungar. É o mesmo que dizer para Deus, Deus, vou abrir uma boca de fumo, o Senhor abençoa? É o mesmo que dizer, Deus, a minha fábrica de tabaco, abençoa. É o mesmo que dizer, Deus, eu vou abrir E por aí vai, meu irmão, um prostíbulo. Recentemente eu fiquei sabendo de um prostíbulo de um pastor. Ovelhinhas do pastor. É sério, é fato. Um prostíbulo. Deus fecha com cada coisa, não vai fechar com isso? Eu lembro a vocês, a nossa igreja estava no gato, roubando. Nossa, não. Quando a gente pegou esse prédio, ele estava no gato, em nome de Jesus, roubando luz. É para a glória de Jesus. Eu me dei muito mal nesse negócio de centro de recuperação. Bateu uma louca aqui. Entregava a profecia toda hora. Fui saber da mulher, morava junto. Já começou por aí, tudo errado. Aí, chegou para mim e falou assim, pastor, quando a polícia para, eu falo, pode levar, porque eu faço a obra de Jesus, eu não tenho carteira, não. Eu falei assim, vamos entender esse Jesus. Tem algum... É Genésio. Eu batizei de Genésio, porque não pode ser Jesus, gente. O nome dele é sobre todo nome. Jesus não é bobeira, assim, para a gente ficar comungando ele com qualquer porcaria. Você tá me ouvindo aí, irmão? Não é qualquer porcaria aberta em nome de Jesus que fala do nome de Jesus e que, sim, expressa Jesus. Não, não é qualquer coisa.
A gente precisa começar a entender que isso é tentar o Senhor, isso é zombar da santidade de Deus, isso é zombaria. Jesus virá tratar com essas pessoas. Que, por sinal, eu recebi um músico aqui na igreja dizendo que se a nossa igreja queria crescer, eu precisava me envolver com política. Ele queria que eu o apoiasse e ele me mostrou o ministério de louvor. Ele falou assim, eu sei fazer o ministério de louvor de vocês chegar a esse nível. Ele veio com o notebook, abriu e falou, o que você vê, pastor? Eu pensando, música. Aí ele, você quer isso tudo para a tua igreja? Pensei, a música era ruim, eu não gostava não. Aí eu pensei assim, fiz assim, né? Sabia que ele estava... Pensei que ele ia me oferecer, sei lá, preparo vocal, porque ele era músico, ele era professor de música. Pô, tem que se envolver com política. Aí eu virei e falei assim, oi? Ele falou, tudo isso aqui, ó, esse povo aqui é envolvido com música, com política. Aí eu falei assim, você está equivocado, irmão. Aí ele falou, quer saber de uma coisa? O senhor ficou soberbo. Eu? Ele, eu tô procurando o pastor que nós adorávamos a Jesus lá na garagezinha. Quer dizer que então esse Genésio que ele veio afirmar se envolve com política para fazer a igreja dele crescer. Que coisa falida. E eu pensando que ele tinha estabelecido a igreja pelo poder do Espírito. Eu não sabia que era pelo poder da política, não. Caramba! Que Bíblia é essa que eu não estou lendo, gente? Alguém me traz essa Bíblia que eu preciso ler. Eu estou muito equivocado. Jesus agora precisa de um político advogando as causas dele. Ele venceu um império. A perseguição. Gente, vocês estão muito ruins disso. Vou mudar minha técnica. O Coliseu não parou. Você sabe que quando você canta aí, você está cantando com um monte de crente que foi por leões. Não sei se você sabe disso. Você canta felizão, mas é por um negócio muito trágico essa música. Um monte de crente virou carne de leão. Essa é a confiança que eu tenho com ele. Paulo disse lá em 1 Timóteo 11, 12, só anote, por favor. Ele diz, eu sei que eu tenho crido, eu sei que ele é poderoso para me guardar até aquele dia, o que me foi confiado, até aquele dia. Ele diz, eu sei em quem, não é no que, é em quem. Deus é uma pessoa e a gente precisa entender uma coisa. Qual é a expressão? Paulo disse, eu estou sendo perseguido, estou levando prejuízo, mas ele disse, eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele disse que a vergonha que ele não sentia era porque ele sabia em quem ele cria. Tem pessoas aqui, gente, que você fala assim, pastor, eu sinto vergonha. Eu fui tão nível de confiança em Deus, sabe, eu estou sendo só lascado. A gente precisa entender isso aí, vamos pensar isso aí, tem alguma coisa errada. Tem algum Deus aí que você afirmou que não é o teu Deus. Paulo disse em quem ele tinha crido, ele falou, eu não fico envergonhado. Então a gente precisa entender uma coisa, meu irmão, preste atenção. Escolha sempre confiar nele acima de toda possibilidade, com base no poder dele. É isso que eu quero que você entenda. Você precisa, os dois textos que leremos agora, é para que você entenda assim, eu preciso confiar em Deus acima de qualquer possibilidade, por causa do poder que ele tem. Então a minha fé ela tem que ser levada a um nível de, às vezes, loucura. Contrariar as circunstâncias, contrariar o óbvio, contrariar aquilo que é mais 2 mais 2 igual a 4, o que é mais lógico, o que é mais calculável. A gente olha às vezes e fala assim, Deus está me guiando para algo que não faz sentido. Isso. Muitas vezes serão assim na sua vida. Deus te dará coisas, desafios de fé que não serão óbvios, lógicos, que você não precisa do aplauso e não conte com isso, porque talvez você não terá. Nós vamos a Hebreus, não podia faltar, Hebreus 11, 17, nos conta a história da fé de Abraão, que elevou a sua fé a um estado de impossibilidade. Ele creu em coisas acima, coisas ilógicas, coisas a mais. Preste atenção nisso aqui, olha que nível de expressão de confiança. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Gente, você entendeu que nível de absurdo? Presta atenção. Foi dito do menino, você
Nele vai ser a sua descendência. Ele fala, mas se Deus pedir, eu mato. Porque se Deus falou que nele vai se cumprir a minha descendência, tem que cumprir. Ele não pode negar a ele. Então, peraí, eu vou sacrificar o filho. E é lógico que ele vai ter que ressuscitar meu filho. Figuradamente, ele recebeu de volta. Porque a pergunta que não quer calar é, Abraão matou ou não matou Isaac? Não, não responda, vocês vão depois me acusar. Sim, ele não precisava matar Isaac, porque senão Deus deixaria ele consumar. Ele precisava tirar Isaac daqui do grau de importância. O seu único filho, Deus foi muito enfático. A quem você ama. Ei, Abraão, estou te pedindo uma coisa muito complicada. Lembra daquele que vai ser a descendência? Tudo isso que eu te fiz sonhar, te fiz ver, me dá para mim. Abre mão disso tudo. Gente, você teria coragem de ir até o extremo da loucura de falar, tá, eu destruo tudo que Deus mandou eu construir, porque é ele que falou que é para destruir, eu vou destruir, e vamos ver no que dá, ele vai ter que ressuscitar isso. Isso não é provação, não, isso não é colocar no caráter de Deus a prova de dizer, eu não sei o que o senhor vai ter que fazer, mas vai ter que fazer. Isso não é arrogante, não. É dizer, se ele me pediu, eu vou fazer, porque eu não sei, mas eu creio que eu posso dar uma facada no meu filho, fazer o coração dele parar, fazer ele morrer. E Deus depois ele pode ressuscitar meu filho, porque se ele está pedindo essa loucura aqui, ele dá conta do que está pedindo. Mas essa expressão de confiança não começou aí. Agora sim, Romanos 4, 18, nós já lemos esse texto, 18 a 21. Olha o texto, vamos ler, por favor. Romanos 4, 18. Abraão, fala comigo essa frase. Você entendeu? Contra a esperança, não tinha lógica, não tinha o que esperar. Ele está falando, Abraão esperou contra. Então, tem esperança? Não tem esperança. Você tem coragem de crer aí? É loucura. Aí você fala assim, cara, acabou todas as possibilidades. E você virar e falar assim, eu continuo crendo. Você tem coragem disso? De conseguir das impossibilidades, do total, do tá impossível, não tem lógica, não tem para onde ir. Você dizer, continue esperando. Esse é o nível da expressão de confiança que devemos ter com ele. Ele diz, esperando contra a esperança, ele creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe havia sido. Assim será a sua descendência. Ele está falando, me mostrou, eu criei. E, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Agora, olha só. Você já ouviu essa expressão de fé aqui, ó? Você está vendo? Não. Diga, não tem um câncer aqui. Não tem um problema aqui. Não, eu não tenho. Essa carteira não está vazia, está cheia. Engraçado. A fé de Abraão, o pai da fé é diferente. O pai da fé, ele disse assim, ih, meu corpo está morto, Sarinha é estéril, estou de 100 anos, lembra? E a cabana balançando, a Sara com 90 e ele com 100. Só que, contrário do que os pregadores de fé e hoje se afirmam da fé, ele não negou a circunstância. Ele falou assim, olha, que brabeiro, eu não sei o que Deus vai fazer não, porque vai usar esse corpo morto e esse ventre estéril? Rapaz, hein? Ele gosta mesmo de fazer milagre. Você ouviu, meu irmão? Para de negar a circunstância. Afirma. Mostra para Deus, está falando assim, ó, o senhor está querendo mudar isso? Saiba que o negócio está ruim. Não, mas eu tenho que chamar a existência. A Bíblia diz, vamos lá? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que foi prometido. Começou aí. Meu irmão, ele falou, se Deus me deu um filho na total impossibilidade, por que ele não faz se eu matar esse filho conforme ele está pedindo? Deus só queria saber, Abraão, você vai se chamar de pai da fé. Então vamos ver se você tem capaz de ir contra a lógica. Vamos ver se você contraria tudo, porque você já contrariou lá atrás para viver milagre. Mas agora, vivendo no milagre, abrir mão de tudo, porque, meu irmão, vou ser muito franco. Quando as coisas estão dando tudo certo, é muito fácil tomar decisão. Sabe? Eu me lembro quando foi para abrir mão do emprego.
Meu chefe me chamou, ele ficou um mês me cozinhando, eu tive que ter uma conversa muito séria com ele. E foi uma conversa porque eu gosto muito do meu chefe. Aí eu lembro que ele passou por mim e falou assim: "Vem cá, vem cá, vem cá", no pátio da empresa. Aí eu achei que era brincadeira, alguma brincadeira de time, alguma coisa assim. Ele virou e falou assim: "Teu salário, racha agora no meio, quanto que dá?" Eu falei: "Tanto". Ele: "Te dou de aumento, fica". Eu falei assim: "Não". Eu falei: "Não, essa conversa de novo não, por favor". Isso estava tudo na boa ainda. Aí ele: "Cara, tu não sabe da maior. A tesouraria vai ser tua, tu vai ser o chefe da tesouraria. Eu tô te pedindo para ficar. Como garantia, eu te dou metade do teu salário de aumento. Nós vamos pagar a tua faculdade". Eu falei assim: "Cara, você sabe que não se trata de dinheiro". Aí beleza, fui embora da empresa, né. Passaram-se 1 ano e meio, 2 anos. Eu tô aqui, meu irmão. Eu, a pastora e mais 2 pessoas limpando a igreja. Olhei e falei: "Ih, ligação do". Aí falei: "Meu chefe", né, peguei, opa. Aí ele falou assim: "Fala, meu amigo". Eu: "Fala, como é que você tá? Tudo bem, tudo bem". "Cara, eu só tô te ligando porque". Aí ele falou o nome da dona, falou assim: "Dona daqui falou, tal". Cara, ela me chamou e falou: "Liga pra ele, fala tudo que a gente tá oferecendo pra ele, fala pra ele voltar". Cara, aí ele falou assim: "Meu irmão, com outro salário, faculdade paga, vamos lá, chefe da tesouraria, ela mandou eu te falar isso, mas não me responde". Cara, olha a pergunta agora. A igreja era tudo que você pensava que ia ser? Dá vontade nessa hora de falar assim: "Um pouco mais". Eu pensava que ia ter problemas, mas um pouco mais de problema. Gente, não, eu não estava ganhando horrores. E ainda não estou. Entendeu a questão aqui? Aí ele virou e falou assim: "E aí?". Aí eu falei: "Bom, cara, não, não é tudo que eu esperava, mas é o que eu queria estar fazendo da minha vida". Aí ele calou, ele: "Não, eu falei pra ela". Cara, por Deus, eu virei e falei assim: "Mas eu posso indicar alguém?". Eu falei: "Eu vou abençoar alguém, gente, essa vaga não se perde, só um louco". Aí ele falou assim: "Não, não sendo você, nós vamos ao mercado buscar alguém que já tenha qualidade para assumir a vaga". Nessa hora assim, tu pensa: "Ah, dá, né". Tem noção, meu irmão? Tem noção que alguém me chama para fazer parte de um negócio desse e você joga pro alto? Não vendo nada, não tinha nada diferente. E eu não estou aqui para isso. Não é a recompensa. A minha vida, eu louvo a Deus por coisas que foram plantadas dentro de mim sem que os meus pais tivessem a sabedoria de Deus. Eu sempre vivi aquém de recompensa. Eu não me movo. Eu não me movo por elogio. Não adianta, gente. Não adianta me bajular. Isso não rola. "Ah, pastor, eu posso te falar", vamos supor, você prega bem. "Ah, obrigado". Isso não é bajulação. "Ai, mas outro igual a ti não há. Sabe, o que seria da minha vida sem o Senhor?". Continuaria a mesma coisa, você tem Deus. Entendeu? Quando começa o exagero, a parada toda, eu não estou aqui por isso. Eu estou aqui por um propósito. Eu quero que você tenha a mesma experiência que eu tenho com Deus. É isso. Eu quero que você saiba confiar em Deus como eu confio. Eu quero que você saiba abrir mão de coisa boa. Jogar pro alto. Coisas que as pessoas falam assim: "Tá louco, mano. Que isso?". É, por amar a um Deus, por querer viver uma coisa mais intensa, por entender que a vida não é por recompensa, que essa vida passa e ela não deixa nada para você depois. No porvir você não leva nada disso aqui. Agora, o que você fez aqui ganhou poder de eternidade. A forma como você está vivendo vai ganhando poder de eternidade. A Bíblia diz que um dia serão abertos o livro da vida e os livros. E cada um será julgado segundo aquilo que foi achado nos livros. O livro da vida é salvação. A pergunta que não quer calar é: e o livro pessoal? O que estará ali? Qual o registro da sua história? Pelo amor de Deus, Deus pegar e falar assim: vamos resumir, confusão, bota aí. Confusão, rasura. Sai rabiscando que é a vida dele. Bota um monte de rabisco aí que é o resumo. Deus falando, eu tentei marcar ele, eu tentei levar ele a um nível de confiança, eu tentei fazer ele me conhecer, eu tentei dar intimidade para ele, tentei fazer ele atrair da minha presença, tentei fazer ele viver para os outros e ele viveu para si. Eu, é isso que eu temo. A minha escola foi diferente, irmão. Sério.
nunca me encheu os olhos, nada disso. E nem isso aqui. Não, não era isso que eu esperava. Nunca foi. Nunca foi. Eu quis tocar vidas. Você vai me ver, eu te prometo, 1 milhão de membros. E eu falando a mesma coisa. Que eu estou insatisfeito, que eu quero ver mudança. Porque, na boa mesmo, acho que já deu um monte de gente frustrada em cima de púlpito querendo ser estrelinha para Jesus. Acho que já deu. Como o apóstolo Joel fala, igrejas que nos seus palanques têm a fogueira da vaidade. É um sobe, se apresenta, é outro sobe, se apresenta. É um monte de gente se exibindo. Custa muita coisa. E não é preparo de um sermão, não é preparo. Isso aqui é mole fazer. Agora, estar pronto para aquilo que se afirma, estar convicto daquilo que se fala, estar encharcado daquilo que se diz e daquilo que se afirma, isso é o complicado. Deus não chamou Abraão, gente, para ser transmissor de informações. Deus chamou Abraão para ser um pai da fé, um pai para os seus filhos. E sabe o que aconteceu? Custou. Custou. Ele não falou para ninguém, gente. Ele não deixou ninguém se aproximar. Ele falou, vou lá fazer essa loucura. Ele vai com um servo. De repente ele fala pro seu ajudante, ele fala assim, servo, fique aqui, porque eu e o menino vamos lá em cima adorar a Deus e vamos voltar. Vamos. Ele incluiu o menino. Sabe? Isaac perguntou, lembra? Cadê o cordeiro? O que ele fala? Deixa eu corrigir uma coisa aqui. Você já viu uma campanha de Jeová Jireh, né, o Deus da provisão? Você sabia que não é o Deus que provê? Não é essa a tradução, é o Deus que provê para si. Pasme, isso está na sua Bíblia. Isso não é estudo de grego e hebraico. Está escrito na sua Bíblia e a gente não enxerga, a gente faz campanha de Deus proverá. Não, é Deus proverá para si. Ele estava querendo um sacrifício, naquele dia tinha que ser feito um sacrifício. No Monte Moriá, parecida estão. Caramba, o André conhece. Quem conhece essa música? Sacrifício de justiça, eles farão. Uma prova Deus mandou. Eu esqueci. Não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Vamos parar, porque esse mudou de campo. Brincadeira. Olha o cancelamento. Você entendeu que Deus proveu para ele? Ele falou, eu quero uma entrega de confiança, Abraão. Então Deus não provê para você, gente. No monte do Deus proverá e proverá para ele. Deus provém para seus fins, ele provém para seus propósitos, não para o seu. Deus não tem nenhum vínculo. Eu não sei se você entendeu que Deus não tem responsabilidade com nada na tua vida. Ele não está te devendo nada. Outra música. Não vou cantar não. Você pegou isso? Entrou? Hã? Gente, por favor, não deixe o pessoal te enganar, não. Você vai frustrar com Deus por matérias que Deus nunca te aplicou. Você vê? Quantas vezes você viu isso na Bíblia? Quem já tinha visto isso na Bíblia? Que Deus provê para si. Levanta a mão, só para o pessoal ver. Mas quantos aqui já viram uma campanha prometendo provisão nesse texto, Jeová Jireh? Aí fica ruim, né? Porque a gente cantou Jireh, mas aquela canção é boa. É estudo para mim. Me contentarei em qualquer situação. É contentamento, coisa que essa geração não gosta. Tendo o que comer, o que vestir. Né, André? Fala, André. André falou assim, pô, cara, eu não acredito que isso estava na Bíblia. Não, porque ele falou assim, caramba, tem lugar que não pode afirmar isso não, cara. Isso é mediocridade, você não pode se contentar. Deus tem o melhor para você. Eu não conseguiria viver assim. Eu olho para ele e eu preciso glorificá-lo. Eu olho para ele, eu preciso viver para ele, eu preciso afirmar que a glória é dele, que tudo é para ele, que eu me sacrifico por ele, porque ele fez o sacrifício que eu não conseguiria. Tudo que eu entregar, gente, não me salva. Você entende isso? Nem me qualifica para a salvação. É pouco o que Deus está te pedindo para confiar nele. É mínimo. Sabe? E você não vai conseguir, com esse evangelho atual que nós vivemos no nosso país, você não vai conseguir, gente. Se você não olhar para a Bíblia, puramente ela, você não vai conseguir, você vai dar glória para a tua entrega.
você vai achar que você faz muito. Gente, sinceramente, de boa mesmo, eu passaria como eu passei tudo de novo. E olha que agora eu conheço o trajeto. Agora eu sei o poder da traição. Agora eu sei. Eu sei o coração maligno das pessoas, agora eu conheci. Eu sou aquele cara amigão, onde eu ando tem amigos, sabe? Sério mesmo. Ó, eu falava isso tudo aqui, sinistro. A Mayra conheceu alguém da Compacto. O cara falou tudo pra ela, não foi? Já pensou se fosse desconexo? Um dia o Vinícius estava lá na live. Quem lembra disso? Falei, Vinícius, você lembra da palavra profética? Eu sempre falei para a igreja. Mas se a pessoa se fosse mentira? Falei, fala aí, Vinícius, palavra profética. A gente precisa entender uma coisa, meu irmão. Eu sempre tive esses amigos, sempre fiz amizade, construí amizades profundas. Aí, de repente, eu venho para a igreja achando que é tudo assim. Todo mundo me ama. Eu era aquela pessoa, você me ama, você me ama. Aí, de repente, cara, eu falo assim, eita, não ama não. Aí você começa a pensar, tu fala, rapaz, que eu fiz. Custa mais caro do que eu pensava. Então, por favor, meu irmão, preste atenção aqui. Se você quer andar com Deus, saiba, não é flores. Se você quer realmente confiar em Deus, vai ter loucuras no teu trajeto. Vai ter coisas impossíveis para você alcançar. Vai ter coisas muito maiores do que você. Você vai ter que aprender que as coisas são bem maiores do que você, não tem a ver com você. Se Deus fizer você crer em algo que é possível, isso veio da tua carne. Se cabe em você os propósitos que você afirma que Deus te deu, é só seu, não é dele. Sempre é coisas que contraria, sempre é um Davi e um monte de gente qualificada. Aí Deus falando, é o Davi. É sempre assim. O Gideão falando, eu? A minha tribo é a menor, a minha casa é a menor. E Deus falando, é você. É sempre uma coisa contrária à circunstância. Porque a gente tem que aprender a esperar contra a esperança. Você não tem noção, meu irmão. Vamos supor, a pessoa entrou aqui hoje. Aí olha esse negócio, tá tudo sem bolso. Você sabe a história disso aqui? Não? Isso aqui é o único terreno escriturado dessa região aqui. Ó. O único. A mulher daqui falava que não vendia para ninguém. Ela morreu. Isso é trágico afirmar. Aí o filho dela vendeu para gente. Num dia eu estava num congresso, dei uma oferta e falei, Deus, eu preciso de um lugar para pôr a igreja. Eu faço esse voto de confiança contigo. Me atende, eu creio. Sabe o que aconteceu? Na hora que a gente estava saindo do Maracanãzinho do congresso, o Anselmo falou assim para mim, pastor, tem um cara que quer bem falar com o senhor, ele vai amanhã na igreja. Isso é assim, ó. Estava falando com Deus aqui, fui lá, ofertei no final do evento, o Anselmo me chamou e falou, amanhã vai bem um rapaz lá falar com o senhor. Sabe o que ele queria? Não sei por que cargas d'água, eu não sei até hoje, não sei a história, não sei se o Anselmo falou pro cara, se tivesse... O cara ofereceu esse terreno pra gente, nós não viemos atrás, a gente não sabia que não tinha placa de venda. Eu lembro quando a gente entrou aqui no terreno, que já era nosso, estendemos as mãos para lá, eu falei para os líderes, vocês estão comigo? Eu falei, vamos pedir aquele lugar ali para Deus. E eu vou bater na casa do pastor, vou falar para ele alugar para a gente. Porque a gente queria aquele terreno ali não é da igreja, gente. O terreno da igreja o lugar onde fica a nossa salinha hoje, para lá não é nosso, para cá é nosso. Da varanda para cá é nosso. Nós começamos a orar. O Marcelo me liga, eu estou no trabalho, e falou assim, pastor, o camarada está com a chave. Eu falei, Marcelo, pega. Começamos a reformar. Deixa eu te falar uma coisa. Parece muito fácil. Parece muito simples. Parece tudo assim, ó, muito assim, ó, estalar de dedos. Cara, foi maravilhoso viver esse milagre. Só que tu olha hoje, falta o quê? Embolso. Tu não tem noção de quanto custou os blocos. Quem sabe, sabe a dor, meu, de viver um milagre em meio à pandemia. Da gente falar o quê com a liderança? Deus irá nos dar um lugar maior para a gente fazer o povo voltar para o culto. E quando as autoridades liberaram o culto, a gente não voltou. Não voltamos. Não precisa, vamos continuar no Zoom. Sem conta bancária. Como é que as pessoas fazem então para ofertar, pastor? Eu passava na casa de cada membro, batia no portão, meu irmão, a igreja vai fechar sem você. Não foi assim? Eu fui lá em Irajá, não fui, Janaína? Não? Eu fui lá no morro.
Falei que a igreja ia fechar sem o dízimo do sargento André. Como é que foi, então, que a gente passou por isso, irmãos? Hein? Como é que foi? Teve apelação? Arma na cabeça? O gafanhoto foi enviado até a tua casa? Não, a gente ainda fez loucura. Assinamos o Google Meet. Perdão, o Zoom. É um milagre o que você está aqui. Nesse telhado aqui, isso aqui é um milagre. Tudo que você está vendo é um milagre. E sempre com uma medida, leveza. Nunca peguei carro e rifei. Nunca mandei ninguém dar nada do leite dos filhos. Já? Compramos os ventiladores recentes? Você sentiu no teu bolso? Eu pedi alguma coisa, implorei aqui e falei, oferte, nós vamos comprar ventilador. Gente, Deus faz. O cara que foi fazer o documento desse terreno, que está saindo daqui a 7 dias, ele me deu úteis, a gente vai ter o documento compra e venda no nosso nome. Glória a Deus, gente, pelo amor de Deus. Tá. Ele falou assim, custou mais R$1.000, mas eu vou pagar do meu bolso. Para nós saiu R$6.725 o documento. Os R$1.000 ele falou, eu vou pagar do meu bolso. Porque eu já te cobrei errado, e eu vou assumir. Pode ficar tranquilo. Ele só me ligou porque eu precisava lá fazer outra coisa. No final desse mês de junho, nós vamos estar com o nosso nome reformado, simplificado, porque a gente não acredita em placa de igreja. Nós seremos o quê? Comunidade Cristã em Figueira. O que a sua igreja é? Uma comunidade cristã em Figueira, uma comunidade crente que se reúne em Figueira. Olha que ministério, olha que visão. Para que visão? Eu tenho a Bíblia. Não preciso de visão nada. Não estou gerindo uma empresa. Você está aqui comigo, meu irmão? Se eu quisesse ser de uma empresa e fazer ela crescer, eu tinha me embranhado lá para aquele negócio daquele cargo. O estatuto está reformado e está lindo. Vai ser registrado. A ata da diretoria vai ser aprovada. Amém? Tudo isso teve um custo absurdo. Para a glória de Deus, a gente tinha recurso. Nós temos recurso. Isso vai ser leve para você. Você participa desse milagre o tempo todo. Isso aqui é uma expressão de confiança, gente. A gente não pode parar. É isso que eu quero pedir para você. Começa a expressar a tua confiança em Deus. Você faz parte de algo e que Deus está fazendo. Você vive milagre, não sabe. Você está no meio de milagre. E cá para nós, paz, nosso povo é extremamente generoso. Isso aqui não é palavra de oferta. É mentira? Quem aqui já recebeu uma oferta de algum irmão aqui dentro? Levanta a mão. Quem aqui já ofertou? Não. Como é gostoso, cara, ser cuidado. Você vê, e não é esmolar, não. É falar, eu quero ofertar na sua vida. Sabe o que é bonito? Teve um dia que eu chamei um irmão, a gente ofertou na vida dele, e ele falou, por quê? Ele veio de um outro tipo de igreja. Aí ele falou assim, por quê, pastor? Eu falei, por que o quê? Aí, por que você ofertou em mim? Aí eu quis, que a gente sentiu que devia. Aí ele ficava assim, né, contando o dinheiro. Mas por quê? Quase que eu falo, então me dá aqui. Como é que é? Porque só R$20. Ele queria saber por quê. Presta atenção aqui. Eu falei, porque aqui nós cuidamos, porque nós somos cuidados. É por isso. É por isso. Ele, mas, pastor, como assim? Eu falei, meu irmão, Deus te abençoe. Ore pela minha vida, vá em paz. Recebe a semente que o Senhor está te dando e Ele quer que você entenda que isso aí é um cuidado dele para a tua vida. Ele cuida de você. Pronto. Então, por favor, meu irmão, preste atenção, volte a queimar por um nível de confiança. Nós estamos com um Deus. Um Deus fechou com a gente. Se Deus é por nós, não tem um Deus contrário a nós, tem um Deus a favor, tem um Deus justificador, um Deus amoroso, um Deus protetor, um Deus que está nos detalhes da nossa vida. E Ele não está te deixando só, não. Você que está crendo errado. Eu quero que você ore agora ao seu Deus. Recomponha a sua aliança com Ele. Fale com Ele, Deus, o Senhor nos trouxe até aqui. Meu irmão, você está vivendo milagres. Você está no meio de milagres, tem coisa acontecendo. Não é possível que você não vai provar esse carinho de Deus, esse cuidado de Deus, esse amor de Deus. Deus está sendo conosco, irmão. Eu quero que você entenda isso. Nesse lugar há uma expressão de cuidado. Sabe por quê? Porque nós afirmamos um Deus Pai.
Nós não afirmamos um Deus distante, uma criatura que não se relaciona. Ele quebrou todas as impossibilidades para que possamos nos relacionar. Deus aqui nesse lugar é visto como nosso Pai. A gente ora, Pai nosso que estás no céu, Ele nos dá pão para viver, Ele nos faz pedir o seu reino e viver a sua vontade. Você pode orar ao seu Deus e falar, Deus, eu quero renovar esse cuidado de Deus. Meu irmão, eu não contei isso tudo para me vangloriar como pastor da igreja, eu te contei isso tudo para você entender que há um Deus que cuida de nós. Ele prometeu isso. É isso que eu estou te falando, é igual a Abraão, porque falar da fé de Abraão está concluída, mas eu quero falar da minha fé. Ele prometeu que cuidaria, ele está fazendo. Ele prometeu que zelaria, ele está cumprindo. Ele prometeu que supriria, ele está cumprindo. Agora, por que não entrar nesse cuidado? Essa expressão de confiança tem que vir da nossa parte. Elevo a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Eu não serei envergonhado. Você pode começar a orar ao seu Deus, falar com Ele, fale com Ele sobre a sua fé, fale com Ele sobre o nível da tua confiança. Se você sofreu algum abalo recente, conta para Ele. Você não está julgando Ele, você está expondo, Deus, doeu aqui, mas eu abro mão dessa dor. Pode deixar o Senhor remover essa dor do seu coração, meu irmão. Essas dúvidas. Tem alguma coisa que tem que ser silenciada dentro de você. Por favor, permita que Ele faça. Ah, Tu és bom, Senhor, Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Eu afirmo a Tua bondade. Está na hora de você se livrar da decepção, porque é bem provável que você nunca tenha se decepcionado com Deus. Você se decepcionou com falsas crenças que alimentaram em você sobre Deus. O teu Deus, Ele sempre foi um Pai que zelou por você. A palavra de Deus garante em 1 Pedro 5, lançando a Ele os nossos cuidados, lançando a Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. A afirmação é, coloca o que te angustia porque Ele tem cuidado. Então Deus nunca falhou com você. Nunca. Foi decepcionante alguma experiência, mas não foi Deus falhando com você. Eu quero afirmar isso. Desvincule e recebe hoje, em nome de Jesus, o resgate desse nível de paternidade, proximidade. Deus te ama e Ele quer te encharcar nesse amor. Ele quer te chamar para perto. Ele quer te levar para próximo dEle, para que você sinta no Espírito dEle o amor derramado no seu coração, diz a palavra. A palavra de Deus em Romanos 5:5 é que a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. O amor de Deus está em você. Então começa a alimentar esse amor. Começa a se alimentar deste amor. A beber dessa certeza de cuidado. Deus tem cuidado de você. A palavra de Deus para nós hoje é: volte a crer em mim, a confiar em mim, a saber que o meu caráter é digno de toda a confiança. Eu não falho comigo. O Senhor não falha com Ele. Ele não pode negar o que Ele é. Ele não pode ir contra quem Ele é. Então que o Senhor, Pai, cure agora os corações, Senhor. Passa agora, Pai, em cada coração, removendo, Senhor. Removendo a dúvida, removendo a dor, removendo, Senhor, sentimentos de abandono, sentimentos, ó Deus, de rejeição. Em nome de Jesus, Pai, vem agora com teu poder e vem curando os corações, vem tratando a alma ferida, vem estabelecendo o bálsamo do Senhor, o carinho do Senhor, o cuidado do Senhor. Queridos de coração, eu quero orar por pessoas decepcionadas, assim, se o coração está doendo, você sabe que você não quer ter esse sentimento, Deus está me pedindo para que me pessoas decepcionadas, é a tua vez, meu irmão, a cura tem que vir agora. O Senhor está colocando isso no meu coração, que tem pessoas que não conseguem se ver livre de uma decepção que sofreu, está doendo, então por favor se livre disso hoje, é hoje. Eu não quero ficar aqui alimentando isso, seja sincero, seja rasgado diante de Deus, deixa Deus tratar seu coração, toda decepção vai sair em nome de Jesus. Eu quero orar por pessoas assim, o coração está doendo com Deus, não que você sabe que Ele é digno de confiança, o problema não está nisso, o problema está que dói. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro pelos meus queridos. Pai, remove agora, Senhor, remove a dor,
Renova, Deus, senso de confiança. Eu repreendo, ó Deus, em nome de Jesus, a decepção. Perguntas aonde o Senhor estava. Sentimento de estar só. Sentimento, ó Deus, de que não consegue, Pai, orar, te chamar de Pai. Que não sente o teu espírito. Toda secura, Senhor, da tua presença. Tudo aquilo que atrapalha a comunhão. Tudo aquilo que adoece o coração, tudo aquilo que enrijece a alma, tudo aquilo, Senhor, toda decepção, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço agora, Senhor, encharca essas vidas do teu amor. Pai, em nome de Jesus, um novo senso do teu amor, um novo senso do teu amor. Deus, eu oro para que o teu amor seja derramado, Senhor, o teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Deus, mais o teu Espírito preenchendo os vazios, todo sentimento de vazio. Devolve o senso de importância, de valor próprio, Deus. Mostra quanto há de valor no Senhor. Espírito Santo, agora amolece os corações. Existe suprimento no nosso Deus. Suprimento no nosso Deus. Nós não precisamos ficar em nós mesmos, na nossa dor. Que o Senhor te livre, meu irmão, de toda decepção, de toda dor. Talvez existam entregas que você fez que pareceu que Deus não estava nem aí para isso. Paulo disse, não há trabalho vão no Senhor. Nenhuma entrega sua foi deixada de lado. O Senhor não te decepciona. Eu quero que você saiba disso nessa noite. O Senhor não te decepciona. Mas a igreja, pastor, o Senhor não te decepciona. Ele ainda levanta a igreja dele na terra. Ainda há um povo que o ama, que se relaciona com ele, que o conhece, que sabe o caráter dele e que está pronto a servir você. Em nome de Jesus, Pai. Todos saiamos desse lugar, Deus, tão movidos pelo teu amor, Pai. Em o nome de Jesus. Deus seja o suprimento do seu coração, meu. Deus seja o suprimento do seu coração. Deus preencha todos os vazios. Deus agora cure toda decepção. Em nome de Jesus, um novo nível de confiança. A incredulidade perde o seu lugar. Toda acusação diante do Senhor que vocês carregam cai por terra hoje. E vocês saem daqui renovados na confiança de que Deus é quem o justifica. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os acusará? Foi Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra do Pai e também intercede por nós. Então no trono não há nenhum nível de acusação. Então estabeleça um nível de confiança de que Deus te perdoa, de que Deus te limpa, de que os seus pecados não são barreiras para o seu Deus. Deus está aqui para curar a sua vida, para sarar a sua vida, para mudar a sua história, para dar a você um novo nível de relacionamento com Ele.